Bom, tenho aqui uma telinha pequena, coloquei sobre uma superfície, algumas tintas, pincéis. É bom sempre ter um copinho com detergente e água para a gente limpar os pincéis, caso a gente vá trabalhar com os pincéis. Vou utilizar a tinta acrílica e trabalhar com a espátula. Bom também ter um paninho para poder limpar a espátula, os pincéis. Então, são dicas básicas aí para a gente começar o nosso trabalho. Aqui eu começo colocando a tinta preta, então eu vou primeiramente aplicar direto na tela a tinta e espalhar com a espátula, porque assim eu economizo a tinta, porque se eu aplicar a tinta e colocar o pincel, ele vai grudar diretamente nas cerdas do pincel. Então, com a espátula, eu tenho um rendimento maior. Agora que eu espalhei, aí sim eu posso pegar o pincel e dar as pinceladas aqui em X para poder fechar todas essas tramas. Então, você vem com a pincelada em vários sentidos, pode ser horizontal, vertical ou em X. E assim você garante que preencheu tudo. Aqui eu vou trabalhar somente com a espátula. Então, depois da tela preenchida, eu apliquei o amarelo ocre, que é esse mais escuro, e o amarelo ouro, que é esse mais claro. E vou espalhando aqui, misturando essas cores. Você pode deixar a tinta preta secar completamente ou deixá-la secar mais ou menos. E já começar a trabalhar. Porque se você começar por essa parte de baixo, até chegar lá em cima, nas flores, já vai estar seca a parte de cima, porque a tinta acrílica ela seca muito rápido. E aqui eu vou manchando essa parte preta, que será a parede, então eu vou deixar o trabalho mais artístico, fazer essas manchas. Eu gosto muito de misturar as cores, né? Não deixar a pintura numa cor só, num tom só. Então eu vou fazendo como se fosse com o pincel, o tempo inteiro utilizando a espátula, porém com o mesmo objetivo, com a mesma ideia que eu tenho sempre, o meu jeito de pintar, deixando um lado mais claro, outro lado mais escuro, manchando, que é o que eu gosto, que é um estilo mais livre, mais solto na pintura, né? E aqui, com o azul, eu vou fazendo o vaso. Então, a espátula, ela tem esse bico fininho, assim, ela auxilia para a gente desenhar. Se você virar ela muito, ela raspa, conforme vocês viram, ela raspa a tinta. Então, tem hora que você quiser tirar uma tinta de um lugar, você pode raspar. Se você quiser misturar uma cor com a outra, como agora colocando branco, eu já vou misturar levemente. Então, eu já não vou forçar a espátula. Eu vou deixar a tinta branca misturar com a tinta azul, para eu ganhar um azul mais claro. Então, é bem tranquilo trabalhar com a espátula. É legal porque auxilia na nossa coordenação motora também, porque com pincel a gente tem vários tipos de pincéis e a gente vai trocando e cada um vai dando um efeito, né? E a espátula ela é uma só, aqui no caso eu estou usando uma espátula pequena e não troco ela, vou o tempo inteiro utilizando essa espátula. Então assim eu vou me virando no improviso, então ajuda a gente a saber usar a espátula, a técnica de improviso, de repente borrar e tentar corrigir com outra tinta, tudo isso é interessante. Aqui eu vou fazendo um sombreamento, aqui do lado esquerdo. Bom, agora começando com as flores, eu vou aplicando primeiramente o amarelo ouro, que é o amarelo mais forte, né? E vou fazendo essas pétalas. Então, às vezes, só de encostar a espátula, eu já tenho o formato dela. Às vezes, eu vou modelando com a própria espátula. E no vaso lá embaixo, eu usei um pouquinho de preto. Não raspei a tinta para aparecer o fundo preto, não. Eu usei mesmo um pouco de preto para sombrear o lado esquerdo. Tanto do vaso, quanto dar um sombreamento leve lá embaixo na mesa. Aqui já comecei a usar o verde, usar um pouquinho de branco. Depois eu coloco um pouquinho de amarelo-limão também. Então, você vai vendo as cores que vai ficando interessante para dar um destaque nesse fundo preto que nós temos, né? No miolo das flores, é interessante também colocar o amarelo ocre, um pouquinho de terra siena natural, também vai dar um efeito. Logo mais eu já vou colocar.
E aqui eu vou colocar também uma flor caída aqui, como se ela tivesse caído lá de cima e ficado aqui nessa parte. É a mesma coisa do que pintar lá em cima, a diferença é trocar a posição dela. E trabalhar também aqui, no caso, o verde claro e o verde escuro. Então, eu coloquei um verde escuro, agora um pouquinho de verde claro. E lá em cima, a mesma coisa nas folhas que eu já vou fazer. Então, trabalhar com a espátula é tranquilo e às vezes a gente pensa que não dá para fazer desenhos, né, com ela, que só com pincel que fica fácil de colocar as nossas ideias na tela, mas não, com a espátula é possível fazer muitas coisas, até mesmo paisagens lindíssimas, bem feitas, somente com a espátula. Né? Eu tenho um artista que eu acompanho aqui no YouTube, não é brasileiro, e ele trabalha somente com a espátula, e ele faz cada trabalho maravilhoso, assim, que é encantador, com riqueza de detalhes, trabalhando somente com a espátula. Então, vale a pena a gente se dedicar também a esse instrumento, né? Para a gente poder conhecer, tem vários tipos de espátula, tem com o bico mais arredondado, essa aqui ela tem o biquinho mais arredondado, tem outras que tem o biquinho mais fininho, né? E tem as maiores, para telas maiores também. Então eu aconselho que, se você ainda não tem uma espátula, ainda não está acostumado a utilizar a espátula, na mesma casa de material onde vende os pincéis e as tintas, você vai encontrar. E olha só que beleza que ficou. Eu gostei muito deste efeito, com bastante tinta na tela, né? Com bastante expressão nessa pintura. Eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo trabalho. Que Deus esteja conosco. Muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês.